é um cargo ou uma função. Existem muitas definições para a liderança, tornando-a um conceito polissêmico. Mas existem alguns termos comuns que aparecem em muitas dessas definições, como motivar, engajar, desenvolver pessoas e alcançar objetivos, Lari. Pois é, portanto, ser um gerente, diretor ou qualquer outro cargo não implica automaticamente que a pessoa que ocupe esses cargos seja líder. Mas o impacto que uma pessoa em funções que demanda liderança pode ser negativo ou positivo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso quadro Band Especialista junto com a FGV. E estamos recebendo o professor Dalmo Marins, ele que é professor lá da FGV. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Que legal para a gente falar sobre esse assunto que está super em alta, né? Como a gente pode identificar uma liderança tóxica? Olha, existem meios, vamos dizer assim, mais estatísticos, mais quantitativos, né? Que você, dentro do RH, você pode utilizar índices de absenteísmo, afastamentos, turnover, né? Mas você pode também entrar mais a fundo, né, nesse tema, fazendo pesquisas mais, que a gente chama, né, de métodos qualitativos, né? Você pode conversar com as pessoas. Aliás, isso é uma boa prática para os líderes, para conhecer os seus liderados, de constantemente buscar conversar com as pessoas, identificar, porque cada pessoa ela age de uma forma diferente, ela reage de maneira diferente, né? E é importante que o líder conheça os seus liderados. Então, uma forma de você identificar essa questão da liderança tóxica é você conversar. E principalmente aí no caso a gente está falando de liderança tóxica, o líder ele é o tóxico. Então a gente tem que ter alguém de fora que faça esse papel. Então pode ser uma pessoa do RH, pode ser um líder do líder, né? Se a gente está falando de uma gerência, por exemplo, uma diretoria que tem várias gerências abaixo dela, ele poder ter essa liberdade também de conversar com as pessoas e identificar, né? Porque pode ser que essa liderança tóxica não seja comum a toda a empresa. Ela pode ser uma questão pontual. E aí tem que ter uma intervenção, muitas vezes, de fora, para que esse líder seja capacitado, treinado, né, para evitar ter esse tipo de problema. Era justamente isso que eu ia te perguntar, professor Dalmo, se esse caso seria um problema aí da empresa ou dessa liderança, né, que está atualmente na empresa? Pode ser de ambos, né? Pode ser uma questão cultural da empresa, pode ser que a cultura da empresa seja mais permissiva para esse tipo de situação. E aí é difícil porque você mudar a cultura, né? A gente tem a célebre frase aí do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, de que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então a cultura realmente é uma coisa... ela vai se moldando, né? Ela vai se transformando ao longo do tempo, mas é muito difícil de você fazer uma mudança radical de cultura. Mas pode ser uma coisa pontual também, como eu falei. Pode ser que numa determinada unidade de negócio, pode ser que numa determinada gerência, uma diretoria, você tenha um líder que muitas vezes chegou nessa posição em função das suas capacidades técnicas, né? O que a gente chama dos hard skills, mas ele não tem as habilidades humanas ali, que a gente chama de soft skills, ele não tem essa habilidade, essas competências relacionais para liderar uma equipe. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele não é tão bom assim quando vai fazer a gestão de pessoas, né? Quando vai liderar. Olha só, e quando esse líder tóxico ele é identificado, qual é o papel do RH nesse contexto? Bom, o RH, como eu falei, fazendo lá o acompanhamento por meio de pesquisas de clima, entrevistas de desligamento para entender por que as pessoas estão saindo da empresa. Quando identificarem esse tipo de situação, é verificar com esse líder se é uma falta realmente de treinamento ou é uma questão pessoal, de caráter mesmo da pessoa, né? Existe aí também a grande frase aí de que as pessoas são admitidas pelas competências técnicas e demitidas pelas relacionais. Então, se é uma falta dessas competências e elas podem ser treinadas, né,
o RH pode direcionar esse treinamento para capacitar melhor esses líderes e futuros líderes também dentro da empresa. Já se for uma questão mais de caráter mesmo, aí é o desligamento, né? É rua, né? Professor, então dá para prevenir que um espaço, uma empresa não tenha um ambiente tóxico? Sim, dá para prevenir. O RH ele tem essa característica, né, de ser ali o grande guardião dos princípios, dos valores, da cultura da empresa, que na verdade a cultura ela vai ser criada lá no início, na fundação da empresa, pelos fundadores, e ela vai se moldando através do tempo. E o RH tem essa função também, né, dentre elas. E aí é possível você, ao identificar qualquer sintoma desses, de funcionários, por exemplo, sendo afastados por doenças psicossomáticas, estresse, o burnout, que hoje em dia também já está sendo classificada como uma doença do trabalho, né? O RH intervir ali de forma pontual para evitar que se dissemine, né? Que se espalhe. Porque um líder tóxico ele pode formar novas lideranças tóxicas também. Olha só. E professor, o que é gaslighting? É assim que fala? Gaslighting. E microagressões? São fenômenos que podem acontecer dentro de um ambiente tóxico, né? O gaslighting ele vem aí de esse termo veio de um filme, foi cunhado de um filme da década de 40. Olha só. E é uma forma de manipulação, onde o gaslighter, né? O gaslighter, ele manipula as pessoas, né? No caso, a gente trazendo aqui para o contexto da liderança tóxica, esse líder tóxico, ele manipula a mente dos seus liderados para tirá-los da realidade, para aquela coisa do eu não disse isso, você está ficando louco, onde é que está escrito isso, né? Nas conversas que são apenas verbais. Mina também a confiança das pessoas, a pessoa começa a desconfiar da própria capacidade de entregar os resultados, né? Então é uma forma aí de você minar. Isso não acontece só entre líderes e liderados, pode acontecer entre pares. Vamos supor que uma disputa de uma vaga para uma promoção e dois colegas que estão ocupando a mesma função, um começa a identificar e chamar atenção para os defeitos do outro, minando a confiança dessa pessoa e trazendo uma luz que não para manchar essa imagem, né, desse colega e conseguir aí essa vaga. É uma responsabilidade do líder, porque uma vez que ele identifica isso, ele tem que ter a responsabilidade também de finalizar, né? De colocar um ponto final e trabalhar para que isso não aconteça dentro da equipe dele. E as microagressões são aquelas brincadeiras, né, entre aspas, muitas aspas, que normalmente parecem ser inofensivas, mas que estão direcionadas geralmente para as questões de gênero, de opção sexual, de raça, de religião, de questões socioeconômicas, né, das pessoas. E aí você começa a fazer brincadeiras também que acabam gerando um clima ruim, um clima instável, né? Dá uma falta de segurança emocional para a equipe. Porque a pessoa não se sente mais confortável de estar naquele ambiente, de se expressar, porque toda vez que ela se expressa, fazem alguma piada, né, nesse sentido. Sim. Então, são essas duas situações, né, o gaslight e as microagressões, elas podem tanto partir da liderança, como podem partir também de colegas, mas no final o líder ele é o responsável, né? Porque você pode delegar qualquer função, você só não pode delegar a responsabilidade. E a responsabilidade da equipe ela é do líder. Com certeza. E o que seria um bom líder, professor? Olha, um bom líder, eu acredito que um bom líder ele é uma pessoa humilde, no sentido não de ser subserviente, né? Mas na questão de ser humilde, de ele saber que ele precisa de outras pessoas para gerar resultado, que ele precisa estudar sempre, que existem pessoas que às vezes não têm a mesma formação acadêmica que ele, mas pode trazer
bons insights ali, boas ideias. É uma pessoa que consegue se realizar pela realização dos outros, né? Porque quando você vai migrando de uma função mais operacional, você vai deixando de ser operacional e vai passando a ser mais estratégico dentro de uma função de liderança, você precisa entender que os seus resultados não são mais os seus resultados, é o resultado da sua equipe. E quando a pessoa deixa o ego falar mais alto, ele se incomoda que, por exemplo, uma outra pessoa faça o trabalho que ele fazia antes de ser promovido de uma forma mais eficaz do que ele faz. Então, isso aí pode aparecer também a questão, pode levar também a uma questão de uma liderança tóxica. Mas o bom líder, ele precisa estar constantemente estudando, se preparando. Ele tem que ser uma pessoa que, basicamente, ele gosta de pessoas. Que eu costumo dizer que a gente gerencia processos e a gente lidera pessoas. É verdade. Não existe uma liderança de máquinas, né? Eu estava falando agora há pouco sobre inteligência artificial, né? Mas não existe, pelo menos ainda não, tá? Mas ainda tá, pode ser que a gente ainda venha estudar isso na academia. Como é que vai ser a relação da liderança com a inteligência artificial? Mas hoje em dia a gente fala liderança é sobre pessoas, é gostar de pessoas. Arrasou, professor. Muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Volte sempre aqui, viu?